Estejam desfrutando de um lindo dia de sábado. Nos últimos 10 dias, nós estivemos concentrados nesse material. É um lindo projeto da igreja que tenta nos despertar para alguns temas relevantes. E este ano o tema foi, primeiro, Deus na família. E temos esse material, mais um material, digamos assim, para jovens e adultos. E esse material aqui, primeiro Deus, mochileiro, WhatsApp de Deus, é mais direcionado a juvenis e adolescentes. Seria bom que você tivesse esse material, imagino que muitos já leram, acompanharam, mas você tem acesso a eles através das redes sociais, em arquivos digitais, PDF e outros tipos para outros tipos de leitores. E foi muito útil, enriquecedor ler o material. Se você tiver aí, você pode abrir aqui logo na introdução os temas: família, bênção de Deus, depois perdão restaurador de pontes, vitória sobre a tentação. O quarto tema foi intimidade com Deus, a nossa maior necessidade. Quinto tema, consolo e esperança em Deus. O sexto tema, não desista de sua família. O sexto tema, do lar para a missão. Depois o oitavo, poder do Espírito Santo. Ontem, fidelidade diária. E hoje, vitória final. Tudo isso, irmãos, amigos, vocês que nos visitam pela primeira vez e não conhecem a dinâmica aqui, esse material foi entregue para que nós pudéssemos ler em família, meditar, orar. E o nosso desafio hoje, o convite da igreja hoje, aqui é a que fiquemos em oração, em louvor, em jejum, durante 10 horas neste sábado. Agora, a partir de amanhã, nós iniciamos uma nova etapa, para a qual a igreja também convida você, desafia você a participar. Se você tiver o seu material e pegar mais ou menos exatamente do meio, da metade em diante, você tem aqui um convite para meditar na Bíblia. É que não tem a paginação, mas você pode abrir exatamente no centro aqui, meditando, e começando com o livro de Marcos, Marcos 10. Por que o livro de Marcos 10? Porque é a sequência do projeto Reavivados por Sua Palavra, que já começou há algum tempo atrás, e que amanhã estará em Marcos 10. E se você olhar aqui a estrutura, há um pequeno texto introduzindo algumas sessões, e depois você tem algumas linhas para escrever. O desafio, o convite, é para que nós participemos de maneira ativa, não apenas lendo, mas interagindo com o texto. Então você vai ler alguma coisinha, uma linha, e depois você vai participar. Caneta na mão, escrevendo. E você pode dizer, mas por que tem que ser impresso? Daqui a pouquinho eu quero falar sobre a importância de escrever no processo de meditação. Para os juvenis e adolescentes também tem o texto que vai direcionar a meditação a partir de Marcos 10 durante 30 dias. Então, irmãos, esse é um material muito rico. A ideia é, todos nós precisamos não apenas ler o texto, mas meditar no texto. Aliás, é justamente sobre isso que eu queria falar hoje de manhã. E se você pudesse colocar aí o material, eu preparei um roteiro para a nossa reflexão. O desafio é, então, ler para meditar, ou ler e meditar. Aí você pode estar se perguntando, interessante, mas o que é meditar? Eu queria que você me acompanhasse nesse texto, Josué capítulo 1, versículo 8, por favor. Pegue a sua Bíblia, no Antigo Testamento, logo depois do Pentateuco, de Deuteronômio, você encontra o livro de Josué. E no capítulo 1, o versículo 8, temos uma menção, um texto muito interessante, muito rico no seu significado, e que vai ser a base para a nossa reflexão nesta manhã. Josué capítulo 1, versículo 8. Encontraram Josué capítulo 1, versículo 8? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na versão revista atualizada, segunda edição. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, preste atenção, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não é curioso que o ensino desse texto? Esse texto está dizendo que precisamos meditar na Escritura Sagrada. Quanto tempo? Dia e noite. Por quê? Qual é o propósito? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. O que eu ganho com isso? Você terá sucesso. Você já tinha pensado nisso? A vida de meditação como um pressuposto para uma vida de sucesso? Nós pensamos normalmente que uma vida de sucesso exige trabalho, compromisso, alcançar as metas, cumprir as metas. Mas o que Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: se você meditar, fizer o que está escrito, você vai ter sucesso. Então, se meditar é o caminho para o sucesso na vida, e aqui não está falando só de sucesso espiritual, está falando de sucesso em todas as instâncias da vida. Se meditar é o pressuposto para uma vida de sucesso, você não acha que a gente tem que aprender a meditar? Então, o meu sermão desta manhã tem essa intenção: refletir um pouco o que é meditar e como meditar. Eu queria pedir que você se concentrasse numa breve oração, para que Deus nos ajude a compreender esse tema, porque ele é relevante. Obrigado, nosso Deus, pela oportunidade que temos de pensar neste tema a partir de Josué 1:8. A meditação é o caminho para o sucesso, diz o escritor bíblico. Ajuda-nos a compreender, a assimilar e a viver isto em nossa vida. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, então Josué diz que temos que meditar porque a vida de sucesso depende de uma vida de meditação. Agora, a pergunta óbvia e lógica, a próxima pergunta é: o que é meditar? Josué diz: não cesse de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite. Ok, Josué, eu entendi, tem que meditar. Agora, me explica, o que é meditar? Aí surge um problema, sabe por quê? Porque muitas vezes nós, influenciados pelos filmes, pelos livros, por aquilo que nos rodeia na nossa cultura ocidental, temos uma compreensão diferente do que de fato Josué está querendo dizer quando nos diz medita. Para muitas pessoas, meditar pode significar assentar-se no chão, cruzar os braços, a estilo hindu, levantar as mãos ao céu, abrir as palmas das mãos para receber força positiva e receber alguma coisa que vai chegar em você. Não, Josué não está falando disso. Meditar na Bíblia não tem nada a ver com isso. Na verdade, Josué utiliza aqui, no seu texto, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita. Essa palavra que foi traduzida na nossa Bíblia como medita, é uma tradução de uma palavra hebraica que se pronuncia Hagar. Hagar aqui no texto bíblico, e na Bíblia, significa literalmente murmurar, balbuciar. Balbuciar é uma palavra antiga, mas está no dicionário. Sabe o que significa balbuciar? Balbuciar significa falar constantemente baixinho. O que Josué está dizendo: não cesses de falar desse livro da lei, antes balbucia, fala dele dia e noite. Você percebe que meditar não é uma coisa abstrata, você fica ali olhando para o infinito, buscando uma energia que... Não, meditar aqui significa você estar em contato com o texto, pronunciando-o constantemente, sem incomodar ninguém, balbuciando, murmurando, falando baixinho. O que Josué está dizendo é que quando nós balbuciamos, pronunciamos a palavra de Deus, quando pensamos constantemente nela, é assim que nós entramos no processo da meditação, falando num tom baixo, num tom suave. Dessa forma, nós aprendemos a articular o texto, dessa forma, nós aprendemos a estudar o texto, dessa forma, nós aprendemos a refletir no texto, a pensar no texto, a encher a boca e o coração daquilo que nós lemos. Irmãos queridos, meditar na perspectiva bíblica não é ficar olhando para o infinito, esperando uma força que pode estar lá. Não. Meditar na Bíblia é você estar em contato com o texto. É por isso que a igreja diz: você quer meditar? Leia a Bíblia. Se você meditar, diz Josué, você vai ter uma vida de sucesso. Muito bem, então, nós podemos, pegando essa palavra Hagar,
que Josué usou para dizer, medita nele, no texto, dia e noite. Vamos desdobrar essa palavra agora, para a nossa maior compreensão. Por um lado, meditar significa estudar a palavra. Nós temos que estudar o texto. Isso implica, irmãos, amigos, colocar o nosso intelecto, a nossa memória, a nossa capacidade cognitiva a serviço do texto. Sabe que muitas vezes, alguns já devem ter passado pelo processo de fazer um concurso público, algum tipo de concurso. E normalmente um concurso exige estudo, não é? São textos, artigos, livros, e a pessoa se prepara e tem cursinhos para isso. É texto. Dificilmente alguém se prepara para um concurso sério escutando música, a não ser que seja um audiotexto. Mas um concurso sério, ele exige leitura, conceitos, teorias, conhecimentos, relacionamentos, comparações, análise. Quando Josué diz assim, medita, ele está dizendo estuda. Sabe aquela capacidade intelectual que você coloca quando você vai se preparar para uma prova? Você não estuda, você não se concentra, sublinha, põe cores, faz resumo. Isso é meditar, estuda. Por outro lado, hagar significa refletir. Porque quando nós queremos meditar, amigos, irmãos, não basta apenas ler, não basta apenas estudar o que a Bíblia diz, é necessário refletir, ou seja, considerar, ponderar, raciocinar, pensar. Refletir, irmãos, é pensar com seriedade. Para quê? Para obter prudência, para obter juízo. Refletir é debruçar-se com calma nas orientações divinas. Para quê? Para crescer na vida. Mas meditar significa imaginar. Claro, nós somos seres que imaginamos. Nós somos seres que pensamos. Desde criança nós não inventamos coisas na nossa cabeça. Nós imaginamos. Faz parte da inteligência criativa do ser humano imaginar. Não tem mal nenhum em você imaginar. Claro, algumas fantasias são perigosas. Mas não estamos falando de fantasia aqui. Nós estamos falando de imaginar em coisa concreta. Por exemplo, você está lendo lá no texto bíblico. Moisés está lá no deserto. E de repente a sarça começa a arder, aquele galho começa a arder. Uau, como que será que Moisés se sentiu? Vendo um galho que ardia, mas não se consumia. Como é que Moisés se sentiu quando Deus disse para ele, você está num terreno santo, tire as suas sandálias, tire o seu calçado, porque aqui é santo. Moisés pensou, uau, aqui é santo? Eu não sabia que aqui era santo. Coloque-se no lugar de Moisés, imagine. O povo está atravessando o Mar Vermelho, em seco, quase 2 milhões de pessoas, ou talvez mais milhões de pessoas. Você já pensou, se você estivesse na multidão, qual seria a sua reação? Como é que você sentiria? E se você fosse uma criança, um juvenil curioso, será que você não passaria pela sua cabeça, e você ficasse, e você querer tocar no muro de água? E se você visse um peixe por aí? É saudável imaginar, se colocar na cena, se colocar num cenário. Ellen White tem um texto precioso no livro Desejado, Todas as Nações, página 83, diz assim, far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Olha só, devemos tomar a vida de Jesus ponto por ponto, escuta, e deixar que a nossa imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. A imaginação, irmãos, faz parte do processo de reflexão no texto. Meditar é pronunciar. Depois que nós estudamos, depois que nós refletimos, depois que nós imaginamos, podemos falar. Sabe por quê? Porque agora nós vamos ter conteúdo. É muito ruim sair falando por aí da Bíblia sem estudar. É muito ruim sair falando da Bíblia sem refletir, sem imaginar. Mas quando nós estudamos, refletimos e imaginamos, nós assimilamos um conteúdo. Esse conteúdo já está na nossa mente, na nossa cognição, no nosso intelecto, na nossa memória. Agora podemos falar, podemos pronunciar. Para nós, primeiramente, e para os outros. Finalmente, meditar é pensar.
Sabe o que acontece quando nós estudamos, refletimos, imaginamos e pronunciamos? Sabe o que acontece? Isso passa a moldar a nossa própria existência. Isso passa a ser o nosso próprio referencial. Isso passa a ser a nossa própria estrutura. Ou como se diz em filosofia, isso passa a ser a nossa cosmovisão. A sua cosmovisão, a sua perspectiva de mundo depende do que você estuda, do que você reflete, do que você imagina e do que você pronuncia. Nós somos feitos a partir daquilo que nós entramos em contato. E se o nosso referencial de vida é o texto, é disso que nós seremos feitos. Percebe a riqueza de Josué capítulo 1, versículo 8? Vamos ler de novo? Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita, estuda, reflita, imagine, pronuncia e pense. Muito bem. Então, resumidamente, podemos dizer que meditar é pensar com calma e com profundidade. Ok, aí você pode estar pensando, ok, eu entendi que meditar na palavra de Deus é isso, já entendi. Pensar com calma e com profundidade. Mas meu problema é o seguinte, como eu posso fazer isso? Como eu posso meditar? Como é que eu faço para fazer esse processo de meditação do qual Josué de maneira tão clara diz e segundo ele, do qual depende o sucesso na minha vida? Eu estava lendo alguns anos atrás o livro Educação e encontrei essa joia preciosa aí. Tome o estudante da Bíblia, um versículo, e concentre o espírito em descobrir o pensamento que Deus pôs ali para ele. E então se demore nesse pensamento, até que se torne seu também. Sabe que na área da teologia, tem uma sub-área chamada hermenêutica. A hermenêutica está em várias áreas do conhecimento humano, no direito, por exemplo. Mas na teologia, a hermenêutica são as leis que regem a interpretação, a compreensão e aplicação do texto bíblico. E eu gosto da área de hermenêutica. Na minha percepção, esse texto aí do livro Educação, na página 189, resume centenas e centenas de páginas de especialistas da hermenêutica. Em 6 linhas, Ellen White me faz pensar em 5 pontos. Primeiro, eu destaquei em amarelo, ela diz assim, você quer meditar na Bíblia? Tome um versículo. Aqui nós temos um princípio. Não dá para meditar se você ler 5 capítulos, porque é muita informação. Quanto menos informação, melhor o processo de meditação. Você pode pegar um trecho, um pedacinho pequeno, uma história curta, um capítulo, ou dentro de um capítulo, você toma uma frase e nela você medita. Mas há um segundo tópico que Ellen White me chama a atenção aqui. Ela diz assim, você quer meditar? Concentre. Concentre. Concentre o espírito. Aqui espírito significa concentre o intelecto. Eu quero depois explicar um pouquinho mais isso. Um terceiro princípio que eu aprendo aqui é descobrir. Descobrir. Como é que você descobre informações? Sabe como? Capacidade analítica. Você pega um negócio, você começa a analisar. Analisar significa dividir em partes, né? Para então juntar as partes. Você começa a analisar as partes, junta as partes e pronto, entendi. Ela diz assim, descubra. Descubra. Tem gente que prefere ouvir o pastor explicando o texto. É muito bom ouvir o pastor explicando o texto, mas nós somos inteligentes. Nós podemos descobrir por nossa conta. Claro, Deus nos fez essa massa cinzenta para quê? Para descobrir as coisas. Nós não temos que depender dos outros. Ellen White diz, descubra. Há um quarto elemento que eu acho interessante nisso aqui, nessa frase tão curta, mas tão rica. Demore-se nesse pensamento. Meditar não combina com pressa. Vou meditar na Bíblia, tenho 2 minutos, não vai dar. Você não vai conseguir meditar em 2 minutos, porque você tem que demorar. Porque só quando você demora o seu pensamento naquele texto, é que você descobre. Se você não demora, você não descobre. É simples a equação. E finalmente Ellen White diz assim, torne seu. Você só meditou mesmo quando aquele conhecimento que estava aqui, agora está aqui. Você se apropriou, você aprendeu, apreendeu, você tomou. Sim, Paulo disse isso. Mas agora é o Adolfo quem diz. Por quê? Porque agora esse pensamento é meu.
Eu li tanto, 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 que agora, tudo bem que é Jonas, profeta Jonas que está dizendo, mas agora é o meu pensamento, porque eu aprendi, tomei para mim, captei, aceito, agora esse pensamento é meu. Resumidamente, então, irmãos, amigos, para mim, esses 5 passos constituem 5 elementos necessários para meditar. Então aí, resumidos. Você quer meditar na palavra de Deus? Faça essas 5 coisas. Primeira, selecione um verso. Uma passagem bem curtinha. Segundo, concentre-se. É tão complicado se concentrar agora, né, irmãos? Tem barulho de e-mail entrando constantemente, barulho de WhatsApp que entrou, e parece que há um vício, a pessoa tem que consultar a cada 2 minutos o seu aparelho. Impressionante. Então, a gente fala, tem que se concentrar, mas esse é um desafio tremendo para muitas pessoas. Terceiro elemento para o estudo da Bíblia, meditativo, descubra a ideia contida no verso. Guilherme Miller foi um grande estudioso da Bíblia, que revolucionou o despertar norte-americano. Sabe qual foi o método dele? Muito simples. Ele só ia para o próximo versículo quando entendia o anterior. Ou seja, eu só vou avançar quando eu descobrir o que está escrito aqui. 4º passo, demore o pensamento no verso. 5º passo, assimile a ideia. Tudo bem até aqui, irmãos? Posso avançar? Eu queria agora me fazer uma digressão, aparentemente saindo do tema, mas 1 minuto, para dizer o seguinte, na minha maneira de entender, e você é inteligente, adulto, você é livre de concordar ou não, se você concordar, está bem para mim, se você discordar, eu não vou ficar chateado, vou dormir muito bem, como sempre faço. Mas eu queria dizer para você, diversos estudos mostram que escrever é fundamental para aprender. E se for caneta no papel, melhor ainda. E eu poderia aqui passar 1 hora falando disso, porque esse é um tema que me encanta, mas eu não tenho tempo para isso. Eu queria resumir então. Por que meditar escrevendo? Porque quando escrevemos, é mais fácil observar os detalhes. Quando você fala, você nem lembra, o que eu disse mesmo, você nem lembra. Mas quando você escreve, as palavras estão lá, você pode voltar a elas. Por que meditar escrevendo? Porque ajuda a cristalizar o pensamento. Quando você pensa, é bonito, mas ninguém está sabendo. Nem você vai se lembrar daqui a 2 minutos. Mas quando você escreve o seu pensamento, registra o que você pensou, isso aí nunca mais você esquece. Por que meditar escrevendo? Porque ajuda a ver um quadro geral. Eu gosto de fazer esquemas. Eu fui professor a vida inteira, eu gosto de fazer esquemas, quadros, esquema aqui, comparação. É muito fácil. Nós, sul-americanos, somos visuais. Então, fazer esquemas ajuda muito na compreensão. Por que meditar escrevendo? Porque ajuda a lembrar mais. Claro, se você fala, você disse uma frase preciosa, tenta refletir essa frase daqui a 5 minutos. Você não vai lembrar mais. Mas se você escreve, você lembra para sempre. Por que meditar escrevendo? Porque ajuda a evitar o raciocínio superficial. Quando falamos, às vezes podemos repetir palavras, podemos criar vícios, mas na escrita, você não repete palavras, porque você está vendo. Hoje estou usando 3 vezes a mesma palavra no mesmo parágrafo, deixa eu buscar um sinônimo. No texto, você entra mais profundo, e você sai da superficialidade. Por que meditar escrevendo? Porque quando escrevemos, registramos permanentemente o pensamento. Porque quando escrevemos, podemos fazer rascunhos e ferramentas úteis, que sabe que podem se transformar? Sermões, palestras, apresentações. Então, irmãos, escrevam, por favor, escrevam. Por que você acha que a igreja gasta milhões produzindo texto? É porque escrever é uma das melhores maneiras de aprender. Então, escreva. Não se conforme em ler. Interaja, registre sua letra. De alguma forma, escreva. Aí você diz, mas eu não gosto de papel, eu sou um cidadão do século XXI. Na verdade, já quase do século XXII, o negócio é tablet, é celular, tudo bem. Arrume um aplicativo com uma caneta que permita você escrever, mas você tem que escrever. Bom, deixa eu voltar para o tema, que esse não é o tema, né? Então, vocês se lembram dos cinco pontos aqui?
Vocês podem ler comigo? Vocês podem ler comigo? Sabe, quando a gente fala, a gente grava, né? Vocês podem ler comigo? Eu digo o número e vocês leem junto comigo. Vamos lá. Número 1. Selecione um verso ou passagem curta. 2. Concentre-se. 3. Descubra a ideia contida no verso. 4. Demore o pensamento no verso. 5. Assimile a ideia. Vamos gastar o tempinho que nos resta aqui? Pastor Jim, eu vou usar um pouquinho mais desse tempo aí. Por favor, tenha misericórdia. Primeiro ponto. Selecione uma passagem curta. Esse é o primeiro passo. Selecione uma passagem curta. Aí, olha as sugestões aí. Pode ser o capítulo dos Reavivados, que hoje foi Marcos 9. Pode ser milagres. Você começa, eu vou estudar a Bíblia a partir dos milagres. Ok. Você pode começar no Gênesis, encontrando os milagres. Tem livros que mostram e analisam os milagres. Você pode estudar uma passagem curta, por exemplo, uma parábola. Você pode estudar a partir de biografias, ou de capítulos famosos, ou de versículos famosos, ou você pode estudar a partir de temas, ou de livros, ou de doutrinas, ou de sequência cronológica, ou de promessas. Não tem desculpa. Você pode escolher uma passagem curta a partir de diversas abordagens. Aquela que mais interessa a você. Você pode dizer assim, sabe, eu não gosto de começar no Gênesis. Então, ok, quem disse que você tem que começar no Gênesis e terminar no Apocalipse? Você pode começar no Apocalipse e terminar no Gênesis? Qual é o problema? Nenhum. A não ser que você esteja fazendo um estudo sistemático, cronológico, linear. Aí você vai ter como ter outras considerações. Mas se seu interesse é se aprofundar na Bíblia, você pode escolher a sequência, o esquema, que melhor satisfaz, que melhor combina com você. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, concentre-se. Concentre-se. Eu tenho a impressão de que de manhã a cabeça está melhor. De manhã a cabeça está melhor. Normalmente a cabeça está melhor. Cedo, além de que a cabeça está descansada, se nós tivermos uma boa noite de sono, o silêncio da cidade pode colaborar. Porque depois das 7, amigo, o ritmo não para. Tenha um lugar habitual para meditar. Sabe o que acontece? O corpo humano, a mente, se habitua. Se você lê hoje aqui, amanhã lê para cá, depois de amanhã vai para lá, você não cria o hábito. Para que uma prática se torne um hábito, você tem que condicioná-la a um lugar e a um horário. É assim que funciona. Eu reforcei esse conceito quando li um livro alguns anos atrás, impressionante, um livro chamado Poder do Hábito. Como coisas ruins podem ser eliminadas quando você cria hábitos. Na palavra de Deus, com a palavra de Deus, é a mesma coisa. Busque um lugar habitual para a meditação. É aquele sofá que você gosta? Então medite sempre nele. É naquela sala que você prefere? Então medite naquela sala. Sabe o que vai acontecer de algumas semanas? Se você fizer isso, o corpo vai pedir. Quando você não tiver meditado e você estiver passando na frente daquele sofá que você utiliza para meditar, parece, né? Obviamente não, mas parece que o sofá vai te chamar, dizendo: Adolfo, você não meditou aqui, não senti você. Hábito. Outra coisa, silenciar equipamentos eletrônicos. Irmãos, isso aqui é uma bênção para o trabalho, para a família, mas isso aqui pode ser uma grande desgraça. Meditar na Bíblia com o celular ligado do lado não funciona. Não funciona porque o barulho de mensagem entrando nos desconcentra a cada segundo. Desligue esse negócio, ponha longe. Você tem 15 minutos para meditar, utilize-os intensamente. Em outras palavras, fique offline com isto e fique online com Deus. Orar por concentração. Aí você vai dizer: pastor Adolfo, você não me conhece. Eu sou hiper, mega, superativo. Eu sou hiperativo. Eu tomo remédio para controlar a minha ansiedade. Eu não consigo me concentrar. Bom, eu não conheço a sua realidade. Eu só sei de uma coisa. Se você orar a Deus, pedindo uma mente concentrada e um coração que se concentre, eu acho que Deus vai responder essa oração. Porque você vai dizer: Deus, eu não consigo me concentrar. Eu quero meditar.
eu preciso da sua ajuda. Eu duvido que Deus não se sensibilize e ponha o céu em movimento para atender a sua oração. Concentrar-se é mais do que estar atento. Irmãos, concentrar-se é mais do que estar atento. Concentrar-se é dedicar toda a nossa capacidade intelectual para entender aquela palavrinha daquele verso que você escolheu. Terceiro passo: descubra a ideia contida no verso. Descubra, vai atrás. De preferência, não busque comentários antes, comentários bíblicos. Sabe por quê? Porque pode acontecer que no comentário bíblico, o teólogo, o fulano, o pastor, tal, o especialista, deu a sua versão, mas você não está buscando a versão dele, você está buscando o que Deus está dizendo para você. Então, evite ir para comentários. A meditação exige que você leia apenas a Bíblia. Ah, mas eu quero saber o que o Reavivados... Não escute o Reavivados, o vídeo, o rádio. Não escute, é você e a Bíblia. Depois que você ouviu a voz de Deus, você pode ouvir o que o fulano, o ciclano disseram, mas não antes. Deus quer falar a você. Lembra que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra, não é o teólogo, é Deus que tem uma palavra para você. Para facilitar o processo, para otimizar o processo, utilize caneta e papel, já falamos sobre isso. Observe cuidadosamente os detalhes. Preste atenção. Irmãos, a Bíblia economiza palavras. Em 5 linhas, a Bíblia diz o que a gente gasta horas explicando. Então, a Bíblia economiza palavras. Isso significa que cada palavra na Bíblia tem significado. E se você não as compreender, você vai perder. Então, observe os detalhes. Por que está escrito isto? Quer ver uma coisa curiosa? Só vou mencionar, só para suscitar a sua curiosidade. Em João capítulo 4, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, tem um momento que diz assim, o poço de Jacó. Daqui para frente, o poço de Jacó. Só que lá na frente diz assim, a fonte de Jacó. E lá para trás diz assim de novo, a fonte de Jacó. Eu vou dizer, peraí, é fonte ou poço? É fonte ou poço? Aí vocês dizem, são sinônimos. Não, senhor, não são sinônimos. João ficou 60 anos matutando na sua cabeça antes de escrever esse livro. Você acha que ele ia se confundir? Não, senhor, ele escolheu. Porque ele disse que primeiro era uma fonte e depois era um poço. Você sabe por quê? Descubra, leia lá, João capítulo 4. Não vou falar para você não. Você ficou curioso, né? Leia agora, descubra. Por que João diz que primeiro é uma fonte de Jacó e depois é um poço de Jacó? Observe os detalhes. Eles não estão à toa. Número 4. Perdão, antes do número 4, há alguns esqueminhas aqui que ajudam a observar os detalhes. No meu processo de meditação, é uma coisa pessoal, você pode aceitar ou não, mas eu gosto muito de meditar na palavra de Deus, e eu já criei para mim diversos mecanismos, diversos esquemas, perguntas, eu tenho ali dezenas. Eu já interiorizei na cabeça, depois de muitos anos fazendo isso, mas eu quero partilhar essa aqui, perguntas gerais, que ajudam a compreender o texto. Qual a palavra-chave? Descubra naquele capítulo que você está lendo, qual é a palavra-chave? Qual é a frase-chave? Qual é o significado dessa palavra neste capítulo? Porque essa palavra, no outro capítulo, pode ter outro significado. Por exemplo, Jesus diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Ué, você sabe que fermento, de modo geral na Bíblia, é positivo. Mas por que ele diz cuidado com o fermento dos fariseus? Quer dizer que fermento, naquele capítulo, tem outro significado que naquele outro capítulo. Por que foi escrito desta maneira? Se você olhar, por exemplo, os capítulos finais de cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que os 4 têm um relato da morte de Cristo. Lembra disso, né? E diz assim, foi crucificado. Só que tem um negócio curioso. Se você olha o que Mateus diz que estava escrito na cruz de Cristo, Mateus diz que estava escrito uma coisa. Se você vai para Marcos, diz que estava escrito outra coisa naquela plaquinha lá na cruz. Se você for para Lucas, é outra coisa.
For para João é outra coisa. Aí você, peraí, eram 4 placas? Não, senhor, era só uma. Mas por que não dizem a mesma frase? Sabe por quê? Descubra. Leia a Bíblia, você vai descobrir, você é inteligente. Qual é o público desse texto? Irmãos, Mateus foi escrito para judeu, Lucas foi escrito para gentio. Isso faz toda a diferença. Mateus queria provar a messiandade judaica de Cristo, João queria provar a divindade de Cristo. Isso faz toda a diferença. Ah, mas estão repetindo. Não, senhor, são públicos diferentes e são objetivos diferentes. De que forma este capítulo ou versículo se relaciona com o anterior e posterior? Contexto. O meu professor de introdução geral à Bíblia, saudoso professor Antônio Nepomuceno, primeiro dia de aula, ele disse a seguinte frase. Ele tinha uma voz grossa, né? Um texto fora do contexto é um pretexto. E é verdade. Eu posso provar qualquer coisa para você com um texto fora do contexto. Eu posso pegar o Salmo e dizer aqui, ó, o Salmo está dizendo, não a Deus. Pronto, não a Deus. Só que o texto todo diz assim, diz o tolo no seu coração, não a Deus. Um texto fora do contexto é um pretexto, irmãos. Puxa vida, pastor Ginho, você vai ter que me dar um tempinho aqui. Porque isso aqui, eu gosto de usar esse esquema analítico, irmãos. Isso toma tempo, não pode ser feito com pressa, mas o resultado é extraordinário. Eu peguei aqui o Salmo 23, que todos vocês conhecem, tem três colunas. Primeiro é o resumo. Você pega verso por verso e numa frase sua, você resume e sintetiza. Segunda coluna, explique. Tem alguma coisa que tem que ser explicada ali? Use isso, faça uma explicação. E depois aplique. Porque o propósito da vida, da Bíblia, irmãos, não é informar. O propósito da Bíblia é transformar. Então tem que haver aplicação. Uma explicação sem aplicação é infrutífera. Uma aplicação sem explicação é frágil. Então tem que ter as duas coisas. Uma boa aplicação é sempre precedida por uma boa explicação. Tem que aplicar. Olha aqui o que eu fiz aqui. Você consegue ler? Olha, eu fiz um resumo de cada versículo. Eu expliquei cada coisa aqui. Você sabia? Olha aqui o verso 3. Deus é o meu guia. Explicação. Deus é meu psiquiatra. Sabendo que quando a gente junta, refrigera, mas alma, surge a psiquiatria? Uau, Deus é meu psiquiatra. E aqui vai, ó. Eu resumi, expliquei e apliquei. Na minha leitura, no Salmo 23, Deus me diz, Adolfo, confie, confie, confie. Eu sou o seu bom pastor, confie em mim. Passo número 4. Demore o pensamento no verso. Irmãos, meditar é pensar com calma. Ah, mas eu tenho pressa. 7 horas tem que estar no trabalho. Então acorde um pouquinho antes. Quanto tempo preciso para meditar? Se você nunca meditou na vida, você não vai começar meditando 2 horas, porque você vai se chatear, vai ficar com raiva, não vai ter o hábito. Então comece com 10 minutos. Depois pode ser 15. Já com algumas semanas você vai estar meditando meia hora. Quem sabe de que alguns meses você precisa meditar 1 hora. Cada um tem o seu ritmo. Mas não pode ser feito com pressa. Tudo que é feito às pressas tende a ser superficial. Então, depois de haver pensado em todos os detalhes, reflita, pense, volte àquela ideia, volte àquela palavra, veja se é isso mesmo que você entendeu, que o autor está dizendo, leia novamente o texto, pense em sua profundidade, pense como você precisa dessa verdade, pense como essa verdade que você acabou de descobrir é útil, e pense como isso pode ser aplicado para você, para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, lá no seu ambiente de trabalho. Concentre seu pensamento numa descoberta, isso é importante. Um educador que eu gosto, de algumas coisas que escreve, chama-se Rubem Alves. No seu livro Alegria de Ensinar, ele diz assim que o cérebro, por questão de inteligência, despreza muitas coisas. Porque sabe que a gente não utiliza?
Então não adianta você querer abraçar 500 conceitos. Abrace só um. Isso vai fazer diferença. É melhor um conceito bem compreendido do que 15 superficiais. Finalmente, assimile a ideia. Ou seja, torne o pensamento seu. Que esteja na sua cabeça. Que se cumpra em você, em mim, o que diz Hebreus. Deus escreverá a sua lei onde? Em nosso coração. Em nossa mente. Agradeça a Deus por revelar sua vontade através da leitura. Diga a Deus assim, Deus, puxa, olha, foram 10 minutos, mas foram intensos. Eu nunca tinha pensado nisso, viu, Deus? Eu nunca tinha pensado nesse texto dessa forma. Realmente foi o Senhor que me revelou. Diga-lhe o quanto você quer viver o que descobriu. Deus, eu descobri nesse texto que eu preciso aprender a usar melhor o tempo. Eu estou desperdiçando o tempo. Senhor, isso é difícil para mim. Mas eu quero aprender a usar melhor meu tempo. Ao longo do dia, relembre suas anotações. Se você não anotou, 2 da tarde, você acha que você vai lembrar o que você pensou às 6 da manhã? Duvido. Mas se você tiver um caderninho, é só consultar o caderno, que você vai lembrar. Antes de dormir, dê mais uma rápida olhada em suas anotações. Irmãos, não tem coisa melhor do que antes de você fechar os olhos, dar uma olhada no recado de Deus que Ele deu a você às 6 da manhã. O seu sono será outro. E talvez o seu sonho também será outro. Muito bem. Meu tempo já esgotou, passou um pouquinho. Mas eu quis falar disto aqui. Desses 5 passos para uma leitura meditativa da Palavra de Deus. Você lê de novo comigo, por favor? Eu digo o número, você lê a frase comigo. Número 1, selecionar um verso ou passagem curta. Número 2, concentrar-se. Número 3, descobrir a ideia contida no verso. Número 4, demorar o pensamento no verso. Número 5, assimilar a ideia. Conta-se que um homem rico, muito rico, chamou seus empregados no dia do aniversário dele, e em vez de receber presentes, ele queria dar o presente. Ele chamou um rapaz que cuidava do seu cavalo, e disse assim, você amigo, o que você quer? Esta linda Bíblia ou R$100? O garoto disse, patrão, se eu soubesse ler, eu preferiria a Bíblia, mas como eu não sei ler, o dinheiro será mais útil. Tá bom, tudo bem, aqui estão os R$100. E você? Perguntou para o jardineiro, qual é a sua escolha? A Bíblia ou os R$100? Patrão, disse o homem com cara de preocupação, o senhor sabe que a minha esposa está doente, eu tenho gasto muito dinheiro, eu preciso dele para comprar um remédio. Então desta vez eu quero os R$100. Tudo bem, eu te dou R$100. E você, Raquel, você sabe ler. A sua mãe não está doente. O que você prefere? A Bíblia ou R$100? Raquel disse, sabe que eu nunca tenho tempo para ler um livro, patrão. E sabe de uma coisa? Mês que vem eu vou para um aniversário. Preciso comprar um vestido novo. O senhor me desculpa. Eu vou ficar com R$100. Tudo bem. Faltava o office boy. Guilherme, e aí você, garoto? R$100 ou a Bíblia? O garoto disse, 19 anos de idade, o garoto disse, patrão, a minha mãe me ensinou a ler na Bíblia. O senhor sabia? Eu aprendi a ler na Bíblia. Ela sempre me dizia que a palavra de Deus é mais valiosa do que toda a prata e ouro do mundo. Mas sabe, patrão, eu estou muito apertado ultimamente de dinheiro. Só que pensando bem, em honra à minha mãe, eu quero a Bíblia. É mesmo? Você quer a Bíblia? Sim, eu quero a Bíblia, tudo bem. Então aqui está a Bíblia.
num pacote, entregou a Bíblia para o Guilherme, e o Guilherme recebeu a Bíblia, abriu a Bíblia. Quando abriu a Bíblia, caiu no chão e foi rolando uma pequena moeda de ouro. O Guilherme achou curioso, pegou a moeda, abriu a Bíblia, muito linda a Bíblia, é o dorso dourado, ele começou a abrir a Bíblia. Sabe que quando ele abriu a Bíblia, tinha uma nota de R$100. E quando ele folheou mais para frente, tinha mais uma de R$100. E ele descobriu na Bíblia escondidas diversas notas de R$100. E tudo isso ocorreu na frente dos demais. Enquanto os outros 3 empregados receberam apenas R$100, o Guilherme ganhou a Bíblia e mais um pequeno tesouro. Irmãos, ler a Bíblia é sempre uma experiência enriquecedora. As suas orientações sempre nos vão deixar melhor do que somos e estamos. Sempre. A leitura da Bíblia nunca será uma perda de tempo. A igreja convida você a partir de amanhã continuar com força no projeto Raivaz por sua palavra. Se você não tem o seu livro, busque-o, tem aqui, e comece amanhã. Ou, se você já começou, continue amanhã. Se você não está fazendo, comece amanhã, Marcos 10. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia vai lhe trazer informação. Mas mais do que isso, a Bíblia vai lhe trazer transformação. Agora, você tem que fazer isso todo dia. É um compromisso de todo dia. Ah, mas eu não posso ler no domingo da semana? Pode. Mas a bênção será só no domingo, no dia que você leu. Leia um pouquinho todo dia. A Regina Mota, acompanhada pelo Jó, vai cantar sobre justamente isto. O meu compromisso diário. Escute com atenção, depois vamos orar juntos. Salvador, por quem tinha amor profundo. Ontem eu vivia em adoração, com Ele tinha comunhão e a proteção do Espírito. Mas não importa e boa lição, agora é o tempo, o momento de apertarmos forte a mão de Deus, mantermos viva a chama do seu amor. Agora é o tempo de aguardar Jesus. Na escuridão, sem noção alguma da luz de Jesus. Ontem eu segui a minha intuição e era do mundo o meu coração.
chamado pelo perdão do Pai. Agora é o tempo, o momento de apertarmos forte a mão de Deus, mantermos viva a chama do seu amor. Agora é o tempo de aguardar Jesus. Agora é o tempo, o momento de apertarmos forte a mão de Deus, mantermos viva a chama do seu amor. Agora é o tempo de aguardar Jesus. Mas que importa o ontem sem o agora? Não importa o ontem, só o agora. Muito obrigado, Regina, muito obrigado, Jó. Irmãos, leiamos a Escritura, meditemos nela hoje, ouçamos a voz de Deus hoje e sejamos transformados por Ele hoje. Amém.